E agora? Qual é a grande oportunidade? Será que você está curioso para saber? Como é possível aí faturar 10.500 por mês, atendendo tanto presencialmente quanto à distância? Será que você ficou nessa pergunta? Então, eu sou o Douglas Rodrigues, eu faço parte dos Meninos da Consciência. Sejam bem-vindos à segunda aula da jornada do terapeuta da nova era. E hoje você vai descobrir qual é o novo método de atendimentos energéticos para que você possa gerar aí mais renda através dos seus atendimentos, podendo fazer isso pela internet da sua casa. E aí? Pois não tem pré-requisito, qualquer um pode se habilitar e fazer. É rápido, as sessões duram de 20 a 30 minutos e já causam uma enorme transformação. Pode ser feito online com qualquer pessoa do planeta, hein? Talvez você ainda vai atender gente de outros planetas, você vai me contar. Você não precisa atender pessoalmente, e isso é incrível. E está gerando grandes resultados financeiros para muitos terapeutas, facilitadores, professores, fisioterapeutas, enfim, todas as outras pessoas que também querem enriquecer, trabalhando aí poucas horas por dia, mas com uma ferramenta incrível. Você vai ver um pouco, então, agora de quem já está atuando. Em menos de 15 dias, eu já tinha feito 6 vezes, quase 7 vezes, na verdade, o valor que eu investi para me tornar facilitadora. Eu já fiz até a minha primeira turma de formação em DNB. No final do mês eu vou fazer outra turma. E assim, com possibilidade de rendimento em um dia de curso equivalente a um mês de trabalho. São o carro-chefe dos meus atendimentos, me proporcionando ganhos entre R$ 1.500 a R$ 2.000 por vivência. E consigo retirar em torno de 3.500 a 4.000 reais por mês, dando curso, colocando desafios. Eu faço mais ou menos 5.000 a 6.000 reais por mês com a desprogramação. Então, atualmente, eu consigo fazer sozinha um faturamento de cerca de 70 a 80 mil reais mensalmente. Olha, eu sou só gratidão aos Meninos da Consciência por terem trazido essa técnica para essa realidade e eu escolho continuar sempre com vocês. E essa oportunidade que você está prestes a conhecer, lembrando, é para qualquer pessoa que gostaria de entender como é possível, então, faturar aí 10.500 reais por mês atendendo outras pessoas a partir da sua casa. Não importa se você já é terapeuta ou facilitador ou não tem nenhuma formação, mas apenas quer trabalhar nessa área. Você já pode começar então atendendo online, não precisa ter espaço físico, olha que incrível isso. Só precisa do seu computador ou celular e internet. Incrível, não é mesmo? Então, fica com a gente até o final porque você vai descobrir como ser um terapeuta de sucesso em 2021, como foi o caso, olha, dessa aluna. Segue aí para você ver. Olá, meu nome é Carla Sanches e eu tô aqui para dar o meu depoimento sobre a desprogramação neurobiológica. Eu sou facilitadora dessa técnica e também atendo com atendimentos e principalmente vivências, e eu sou completamente apaixonada porque foi uma ferramenta que transformou toda a minha realidade de agosto para cá quando eu a conheci. Foi amor à primeira vista, assim que eu vi, eu já sabia que aquilo era para mim e me inscrevi, fiz o curso e 3 dias depois eu já estava como facilitadora e atuando com a técnica. É uma técnica que veio trazer justamente o que eu buscava, que era essa facilidade em realizar os meus atendimentos à distância com tamanha eficiência. E assim foi. Em menos de 15 dias, eu já tinha feito 6 vezes, quase 7 vezes, na verdade, o valor que eu investi para me tornar facilitadora. E aquilo para mim foi de fato mágico. Eu nunca tinha criado algo tão rápido assim com uma técnica. A desprogramação abriu a minha vida em todos os campos, principalmente na área financeira. Todas as minhas coisas prosperaram. Os meus atendimentos, os atendimentos em grupo, né, que são as vivências, os outros cursos que eu ministro também, tudo cresceu. Atualmente, eu posso dizer que eu ganho 2 até 3 vezes mais o que eu ganhava antes da desprogramação, que já não era pouco. Então, atualmente, eu consigo fazer sozinha um faturamento de cerca de 70 a 80 mil reais mensalmente, né? Sendo que até agosto eu tinha aí um faturamento médio de 30 a 40 mil reais. Então isso dobrou ou mais do que dobrou. Eu sou extremamente grata. E não só isso, né? Eu percebo um resultado muito interessante em todos os meus clientes. Toda a minha vida, todos os padrões, todos os sabotadores, as crenças foram muito minimizados e eu sinto assim simplesmente uma fluidez. Com total facilidade, as coisas se abriram para mim. E eu vivenciei curas, tanto em mim, quanto em familiares, animais que eu cuido também. Olha, eu sou só gratidão aos Meninos da Consciência por terem trazido essa técnica para essa realidade e eu escolho continuar sempre com vocês. A
A gente mostrou na aula passada sobre uma oportunidade. Falamos sobre a desprogramação neurobiológica e como muitas pessoas estão ganhando muito dinheiro com essa ferramenta energética. Se você ainda não viu a aula, aproveita para assistir o quanto antes, pois as aulas da jornada ficarão disponíveis por pouco tempo e por poucos dias. Então, e hoje nessa aula você vai entender e aprender um pouquinho mais sobre o que é a desprogramação neurobiológica, como ela funciona e por que ela funciona tão bem e é tão rápida e tão eficaz. Mas antes, tome as escolas aí como exemplo. As crianças já não querem mais aprender do mesmo jeito tradicional que as escolas tentam impor. E aí veio uma pandemia para quê? Para mudar tudo isso. E o que aconteceu? Está todo mundo em casa estudando, até mesmo as faculdades começaram a ficar à distância. Mas por que a gente não inventou isso antes de chegar à pandemia? Será que você já se perguntou isso? Será que não teria sido melhor estar um passo à frente das coisas? E tudo está preso ao passado. Tudo tem que ser consertado. E você, a partir de qual lugar você quer criar a sua vida agora? A partir das possibilidades futuras ou do passado? Será que você está preso às limitações externas, criando possibilidades para fazer com que tudo seja com mais facilidade ou não? Os grandes estão no futuro. Quem está aproveitando as possibilidades dessa nova era não quer voltar para o presencial, pois já sabe como expandir na atualidade. Você quer um outro exemplo disso? Veja os robôs do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo. Eles abrem o teto e descem motores para operar as pessoas. E eles estão fazendo cirurgia à distância há mais de 10 anos. E eles estão liderando. Isso é incrível, porque os médicos dos Estados Unidos operam aqui. Olha essa reportagem que a gente vai mostrar para você agora. E se você está só no presencial, quero te dizer, você está atrasada. Querendo algo que volte a ser como era antes. Isso não existe mais. Não existe mais o antes. O que existe agora é o novo. Então, em 2010, não se falava em pandemia. E o Einstein já falava de robótica. Há mais de 10 anos, existem médicos nos Estados Unidos realizando cirurgias em pacientes no Brasil através de robôs. Você precisa estar à frente do tempo, senão você vai ser igual a todo mundo. Você só vai criar mais do mesmo. E quem está na frente é uma minoria e está ganhando uma fortuna. E quem está para trás sem inovar é a grande maioria e está ganhando o quê? Pouquinho. Está lá tentando consertar e está preocupado em consertar aquilo que não funciona, ao invés de criar o novo e se abrir para as novas possibilidades. E em poucas pessoas hoje têm acesso a essa informação de robótica que eu acabei de te contar. Muita gente nem sabe que isso existe. E da mesma forma, poucas pessoas têm acesso a isso que eu estou te falando agora aqui, na jornada do terapeuta da nova era. O que é que vai te levar para o futuro? O que vai te colocar à frente do tempo? Onde poucos estão? Será que você consegue reconhecer essas informações que a gente está passando aqui para você? E isso é o que vai te levar para a posição em que o Einstein está hoje na medicina. É como se você fosse ser o Einstein dos terapeutas. E aí, vamos criar um movimento para te empoderar a estar funcionando a partir do futuro e não mais a partir do passado? Você está pronto para isso? E aí? Gente, quero saber daqui. Quem daqui sabia já que o Einstein fazia cirurgias com robôs já há um tempo com os médicos lá dos Estados Unidos? Quem aqui já tinha consciência disso? Quem aqui já tinha consciência disso daqui? Quem tinha esse conhecimento? Você percebe que então tem coisas que estão acontecendo que muitos de nós não temos conhecimento? Vocês conseguem ter clareza disso? A gente está lidando com uma realidade e foi muito legal. Estava participando de um grupo de negócios, né? E eles estavam falando assim, sabe quando a gente tem o Netflix? Tem lá o seu nome, Douglas, Rodrigo, e tem Kids. Quantos de nós estamos vendo a versão Kids das coisas e não estamos vendo a versão do inteira que está completa e disponível? Porque muitas das informações são manipuladas e não são entregues, ou você não está aberto para receber essas informações. Né? Bastante gente não sabia, né? Então, olha quantas coisas tem, né? Olha o quanto a gente pode acessar, né? Há 10 anos já existe. E talvez muitos de vocês aqui nunca nem ouviram falar. Então, e por que o Einstein hoje é um dos hospitais que é referência? Por que o Einstein, então, é esse lugar, né, caro, que só vai à elite? Por quê? Olha o que ele tem investido.
Você percebe que agora, a hora que você viu essa reportagem, você começa a entender por que o Einstein custa caro? Você começa a entender por que é mais caro ir para o Einstein? Porque lá tem tecnologia. Porque lá tem investimento em inovação. Lá eles estão conectados com o que tem mais moderno na nova era. E lá no Einstein, gente, meu amigo é enfermeiro, ele falou, Douglas, é incrível, desce o pulmão, que às vezes vai fazer transplante. Ele falou assim, é incrível, a máquina mantém o pulmão, o coração. Ele falou assim, é uma loucura a hora que você olha aquilo, ele falou. E desce tudo do teto, médico lá nos Estados Unidos, fazendo a cirurgia. E assim, você fica assim, olha, ele falou, você fica de boca aberta quando você vê pela primeira vez aquilo funcionar. Você não acredita que existe isso nessa realidade. E aí você fica assim, uau, o que mais existe que eu ainda não percebi? Né? Então, o que a gente pode se permitir acessar e criar uma realidade diferente? Será que você realmente está pronto para isso? Né? Então, será que você está disposto a estar com a ferramenta da nova era? Será que você está disposto a ter uma ferramenta que está conectada com esse momento? E essa é a pergunta. Quantos de vocês podem olhar para isso? Quem escolhe liderar o movimento do terapeuta da nova era? E olha ali, ouvindo que vocês viram depoimentos de pessoas ganhando 5, 2 mil por uma vivência com a desprogramação. A Carla ganhando 70 mil reais. Olha isso. Por que ela está ganhando desse jeito? Porque ela está conectada com o que é verdadeiro nesse momento para ela. Ela está conectada com o que as pessoas estão escolhendo receber nesse momento. Ela se adaptou e fez com que a gente pudesse criar essa nova realidade, né? E aqui, ó, você fez o curso, então tá na hora de você se aplicar, Melo. Né? Quando a gente faz um curso, a gente tem que se tornar essa ferramenta para a gente poder vender para as pessoas algo que a gente acredita. Então, tem muitas pessoas que fazem o curso, mas não tomam posse disso, né? Você vai querer entrar, Rodrigo? Vi que você já está aí. Você não está dentro ainda. Oi, gente! Estamos chegando! Diretamente de Curitiba. E aí, como é que estamos aqui? O negócio está fervendo, lindo? Estava mostrando para eles o vídeo onde fala do Einstein, onde o Einstein já está há 10 anos fazendo cirurgia de robótica e ele está à frente do tempo. Então lá é um lugar onde as pessoas pagam caro e não questionam, porque o que ele tem para entregar é algo com valor, né? E hoje eu quero explicar para o pessoal, né, um pouco mais sobre isso. Gente, quem está no Instagram e quiser ver o Rodrigo, vem para o YouTube TV OMC, o Mundo da Consciência, que hoje eu não vou inverter não, porque eu tenho umas coisas abertas aqui na tela para poder trazer para o pessoal, e aí vai ficar ruim para poder mostrar ele, tá? Então, quem está no Instagram e quiser ver o Rodrigo, vem para o YouTube, por favor. Então, é isso que a gente estava falando aqui, e hoje nós vamos falar um pouco, né, qual é esse método que a gente tem para mostrar para eles, e que funcionou, e que a gente criou, e que tem de possibilidade, né? Que a gente vai mostrar para eles como funciona isso pela neurociência, que é isso que muitas pessoas querem ter clareza, como isso funciona, né? Antes, acho que até de você explicar, é o que eu quero trazer, né? Que os nossos pensamentos, escolhas, comportamentos, experiências e estados emocionais, eles permanecem o mesmo por anos a fio. Por quê? O nosso cérebro, ele automatiza. Então, se você não cria dinheiro e alguém falou assim, fui desempoderado o tempo todo, eu cresci ouvindo que tudo tem que ser com sacrifício e demorado para ter valor. Então, percebe? Essa pessoa, ela automatizou esse caminho neural. Para ela romper esse caminho neural, ela tem que se entregar muitas energias das sessões da energia da desprogramação neurobiológica e para poder criar um novo caminho neural, porque esse caminho neural está enraizado aqui dentro. É como ela sabe funcionar. E mesmo os pensamentos, o que acontece? Esse é o pensamento que está se repetindo o tempo todo iguais, criando mesmos sentimentos, reforça o quê? Esse ciclo interminável, onde ela não consegue romper. E o seu cérebro fica conectado em uma assinatura que está definida. E isso porque você e a sua mente, todos os dias, criam esse mesmo jeito e os mesmos padrões de ser você. Então, com o tempo, isso reforça biologicamente um conjunto limitado e específico do que? De redes neurais. E essas redes neurais, ela torna o seu cérebro fisicamente mais o quê? Propenso a criar mais desse mesmo nível. E aí você pensa dentro o quê? Da mesma caixa. Então, a totalidade dos seus circuitos, ela permanece o quê? A mesma. Então, tem uma coisa que se chama plasticidade neural.
Então você tem que se aplicar para começar a criar de novo a plasticidade neural. Quando a gente tem até 7 anos de idade, a gente ainda tem muita plasticidade neural, a gente aprende muito rápido, porque ainda não tem coisas automatizadas. A gente está aprendendo a automatizar. Mas tem uma super vantagem nisso. Quando você também automatiza algo que funciona, você vai criar sempre o que funciona. E esse é só o caminho. E o objetivo da neuroplasticidade, que é o que a desprogramação neurobiológica faz, quando ela conecta tua mente com o teu coração, ela começa a fazer uma mudança neurobiológica. O que é neurobiológica? Nos neurônios, no teu cérebro e na biologia do teu corpo e das suas células, fazendo com que você comece a pensar fora da caixa, disparando novas maneiras. E isso significa você o quê? Abrir a sua mente sempre que você faz o seu cérebro funcionar a partir de uma maneira diferente. E você começa a literalmente mudar a sua mente. Só que não adianta você falar aqui para mim, eu fiz, não mudou. Quantas sessões você fez? Você tem que, depende, tem pessoas que uma sessão vai ter uma mudança sim. Tem pessoas que vai ser 2, vai ser 3, vai ser 4. Então você tem que experimentar até você se tornar isso. Você ancora uma ferramenta dentro de você quando você faz no mínimo 10 a 20 vezes em você próprio. Ou recebe de outras pessoas. Porque isso ancora uma energia muito em você, né? Incrível! Que lindo! Então, é isso aí, povo. Adoro esse assunto. Tem um autor chamado Deepak Chopra, você já deve ter ouvido falar, que ele trouxe, quando eu estava lendo sobre ele tem um livro escrito assim, Super Genes, e que ele diz assim, será que realmente o nosso sistema genético é que comanda a nossa história? Ou, de alguma forma, as nossas experiências podem criar um espaço diferente para a carga genética? E quando eu li esse livro, né, eu zapiei aí nesse livro, eu me lembrei de um dos grandes neurocientistas chamado Kandel, que inclusive nas grandes universidades se usa o princípio de neurociência. Quem é da área aqui da biologia sabe do que eu estou falando. O Kandel, ele recebeu o prêmio Nobel por identificar mecanismos de memória. E ele é um dos caras que fala sobre a plasticidade neural. E esse foi um tema que eu estudei durante muito tempo, né, da minha carreira acadêmica, da minha carreira profissional. E o Kandel diz o seguinte lá, pessoal, olha só, que uma memória, para ela se tornar de longo prazo, olha o que o Douglas acabou de falar, vê se não tem a ver. Se a gente começa a mudar o nosso padrão, a gente começa a criar mais sobre aquela mudança daquele padrão. Então, o legal se você está imerso em coisas que não são muito bacanas para você, ou que você entra no julgamento de si, coisas do gênero, você vai criar sempre mais disso, porque é isso que você está imprimindo em todo o seu campo celular, indo inclusive no seu DNA. Quando você muda esse padrão, olha que bacana, e você se sente melhor, etc., você também tem esse benefício de perpetuar isso. E o Kandel, ele falou assim, uma memória de longo prazo, ela pode acontecer de um aspecto de potencialização, que é quando você tem uma carga de disparos, que a gente chama de potenciais de ação. O que vem a ser isso, Rodrigo? Por exemplo, vocês estão aqui nessa aula com a gente. E, de repente, vocês estão ouvindo que eu falo alguma coisa, que o Douglas fala alguma coisa, e que mexe em você, sabe aquele negócio que faz um sentido em você, que você fala, caraca, eu escolho esse negócio para mim, isso muda alguma coisa em mim. Esse é o momento que o Kandel fala que você aumenta os disparos do potencial de ação, permitindo que a informação que está chegando para você aqui se torne uma memória de longo prazo. E quanto mais você vive essa história, você está dizendo para todas as suas células, inclusive para o seu DNA, que esse é o novo jeito de viver que você escolhe. E aí é que está. A plasticidade neural é uma habilidade natural de todos os seres.
quanto mais eu estou aberto a novas experiências, mais eu torno esse mecanismo plástico vivo em mim. É por isso que as crianças, elas estão sem um julgamento sobre o que é viver e determinando o que é viver, que elas estão abertas a experimentar de tudo. Então, até estava citando um exemplo hoje, aqui dando aula, de um suco de laranja. Se você tomar um suco de laranja hoje, a criança, se ela não conhece o sabor do que é um suco de laranja, ela não toma pensando que é um suco de laranja, ela vai tomar explorando a textura, explorando a cor. Não é isso que criança faz com alimentos? Ela pega um brócolis e ela desenha, batatinha frita, ovo frito faz. Ela tem uma criação com aquilo. Aquilo não tem um fim. Então, quanto mais eu estou aberto a uma nova experiência, o mecanismo da plasticidade está mais vivo em nós. E a forma no adulto da gente trabalhar isso é: você está se abrindo para novas possibilidades? Eu vejo na desprogramação neurobiológica o seguinte: porque a gente tem visto tantas respostas incríveis e tantos depoimentos incríveis de pessoas, não só num espaço do corpo físico, mas também no espaço de criação extrafísica, para criar mais dinheiro, mais clientes, mais possibilidades. Por que isso acontece? Primeiro, quando a gente cria o ambiente da desprogramação neurobiológica, ela contribui para que todo julgamento e tudo aquilo que você determinou na tua vida, que está certo ou que está errado, ou seja, que te priva de viver uma nova experiência com determinado assunto, isso se solte. Quando isso se solta, a plasticidade ela se torna mais presente na sua vida para criar novas memórias. Detalhe: se eu estou arando a terra para tornar a terra mais fértil, o que você plantar naquela terra vai frutificar. Então, se eu estou me auto-aplicando a desprogramação, aplicando a desprogramação neurobiológica presencialmente ou à distância para alguém, e aquela pessoa, ela ainda cultiva mesmos pensamentos, mesmos hábitos, ela não se abre... Oi, amor? Ela recria tudo de novo. Porque o terreno está fértil. Então, é aquela história, por que para mim não funciona? Porque a pessoa que talvez olhou para a desprogramação neurobiológica não como um parceiro, mas como um salvador, e aí eu continuo fazendo as mesmas... Eu ia falar cagadas, não, mas não vou falar isso, as mesmas situações da vida dela, e ela acredita que vai ser a ferramenta que vai salvá-la. Gente, vamos lá. Posso falar algo? A desprogramação neurobiológica é uma ferramenta tão poderosa, tão maravilhosa, que quando você se abre para recebê-la, instantaneamente você muda o jeito que você vê a tua vida, você muda o jeito como você experimenta as coisas, e é natural você vir para um espaço de mais experiência. E é por isso que tantos e tantos resultados a gente tem visto com todo mundo. E não é o ponto de vista, mas será que vai funcionar comigo? Não vai? Eu vou dizer um negócio para você. Vai funcionar se você estiver disposto a viver a potência da experiência dessa ferramenta. Exato. E assim, sabe qual é a base da prosperidade? A base da prosperidade é quando você cuida primeiro de você. Quando você entrega primeiro para você aquilo que você quer entregar para o outro. Então, você que fez o curso, você entregou primeiro para você? Você realmente está se entregando? Porque essas pessoas que deram depoimentos aqui, vocês podem ter certeza, são pessoas que estão se escolhendo. São pessoas que não validaram mais crenças e julgamentos, passaram a entregar para elas a potência que a ferramenta delas tem. Então, quando você diz não funcionou, antes de você falar não funciona, quantas vezes você deu para você a ferramenta? Quantas vezes você se permitiu experimentar? Lembra, a base da prosperidade é você fazer em você. E quando você vai conversar com essas pessoas, você vai ver, elas não fizeram, não praticaram, não sei o quê, eu achei. Aí elas dão desculpas. Quem dá desculpa não cria, porque lembra que o Rodrigo acabou de explicar, é como o nosso cérebro funciona.
Só que assim, não tem como você estar forte, como você ter força para atrair as pessoas. A primeira linguagem, ela é a energia. Pessoas que não atraem clientes são pessoas que a energia delas não são um convite. Por quê? São pessoas que não entregaram para si a transformação que ela quer mudar no outro. Eu quero mudar a vida do outro, mas a minha deixa assim do jeito que tá, porque eu não quero mudar nada. Porque eu não quero olhar para as mentiras que eu tô contando para mim. Eu não quero olhar sabe? É usar em si próprio. Todas as ferramentas, se você não usa em você, você não ancora a energia da ferramenta em você. Se você não ancora a energia da ferramenta em você, quando você escreve um texto para vender a ferramenta, o que acontece? A pessoa lê, ela vai procurar outra pessoa. Ela usou o teu texto só para ter uma informação. Mas ela vai procurar uma pessoa que está ancorada com a energia. Por quê? Eu tenho que ter equilíbrio. Com equilíbrio é quando eu tenho força, é quando eu tenho tração, e é quando eu começo a concretizar. Por que eu começo a concretizar? Porque eu saí das desordens dos caminhos neurais que eu já conhecia, eu conecto a minha mente e o meu coração, eu abro espaço para o meu ser ancorar dentro de mim. Eu volto a estar conectado com o meu saber. Quando eu estou conectado com o meu saber, nada mais me para. Essa realidade, ela não me para. E aí você vai para uma vibração de vitória. E aí você começa a criar a tua vida a partir dessa vibração, que é onde você está. Tá? Então, não tem como a gente criar algo se a gente realmente não se entregar. As pessoas muitas vezes fazem um curso e fazem assim, esse curso resolve minha vida. O curso vai resolver, se você estiver disposto a estar conectado. Então, quando você aprende coisas novas, você começa a criar novas maneiras. Aí você faz o teu cérebro disparar em diferentes sequências, padrões, combinações, ou seja, você ativa muitas e várias redes de neurônios novas, de diferentes maneiras. E sempre que você faz o seu cérebro funcionar de uma maneira diferente, você está mudando a sua mente. E quando você começa a pensar fora da caixa, os novos pensamentos levam você o quê? A fazer novas escolhas, novos comportamentos. Então, uma pessoa que vem para um negócio e só reclama, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, não é uma pessoa que escolheu mudar. Porque alguém que não escolheu mudar, ela fala assim, uau, isso está acontecendo comigo. O que eu posso fazer para mudar isso? Ela não é vítima de uma situação. Esse é o primeiro padrão que a energia tem que começar a mudar em você. Você que faz o curso, começa a trabalhar em você o quê? A sua sabotagem de não criar o que realmente funciona. Porque as pessoas, elas estão olhando para isso como uma maneira de ter desculpas. E não é sobre ter desculpas, é sobre se empoderar. Porque quando algo dá errado, eu não vou procurar o culpado. Eu vou fazer assim, opa, o que eu não percebi com tudo isso que eu posso mudar? Se eu tenho algo que todo mundo está trazendo depoimento, peraí, o que eu posso olhar ou me entregar que eu ainda não tive disposto a me entregar? Então, o que a gente pode olhar nesse espaço? Douglas, eu estou adorando te ver falar numa linguagem técnica dentro do mundo aí da neurociência. Está incrível. Andei estudando. Está estudando? Está lindo isso. E vou aproveitar aqui a carona. Então, eu vou descer um pouco mais aí. Vamos para um outro nível, então, que eu gostaria de convidar vocês a darem uma olhada. Tem uma estrutura cerebral chamada hipocampo, né? Essa estrutura do hipocampo é como se fosse um lugar onde todo e qualquer estímulo que a gente está vivendo passa através desse filtro para se tornar ou uma memória de curto prazo ou uma memória de longo prazo, né? E quando passa por esse filtro, aí mora a questão. Por exemplo, se você tem pensamentos de perseguição, se você tem pensamentos que você não tem um lugar na sua família, se você tem pensamentos que ninguém te vê na sua família, sabe? E aí você tem um irmão que parece que tudo flui para ele em casa, parece que tudo acontece para ele em casa, e você fica olhando e parece que você tem que fazer cada vez mais esforço para ser visto, para ser lembrado, para ser convidado e coisas do gênero. Vamos pegar esses dois irmãos.
traz uma informação do passado deles a respeito de... Você se lembra do Natal de determinado ano? Se os dois se lembrarem, a memória que o perseguido tem da memória daquele que tudo flui, será que serão as mesmas sobre a vivência ali daquele Natal? Não. E o que limita ou o que acaba passando por esse filtro? Tudo aquilo que eu estou escolhendo segurar em mim, a forma como eu vejo o mundo, eu disparo para essa estrutura chamada hipocampo, que é o filtro das nossas memórias, o que da memória ele vai deixar passar para ficar fixada. Por isso que tem gente que vivenciou o mesmo evento, só que tem registros diferentes do mesmo evento. Alguém já viveu uma situação dessa, gente? De gente falar assim, nossa, mas a nossa infância foi sofrida, não foi, irmão? Daí o irmão vira e fala assim, da onde que você está falando isso? Mas você não lembra quando o pai falou isso? Eu lembro dele ter falado isso, mas você achou que ele estava brigando? Eu achei que era só o jeito dele. Percebe que, de acordo com o que você escolhe vibrar, cobrar, julgar, você está determinando para uma das suas estruturas cerebrais, chamada hipocampo, sobre o que você gosta de registrar na tua vida. E a informação chega igualzinho para todo mundo. O grande lance é que esse filtro, ele vai permitir fixar a memória só daquilo que a pessoa está escolhendo vibrar. E esse é o lugar, pessoal, que eu gostaria de trazer essa clareza sobre a desprogramação neurobiológica, que é o momento onde você se abre ao seu estado original celular. Esse estado original celular é aquele lugar onde você está cada vez com menos filtros. E se você está com cada vez com menos filtros, as memórias e as criações que você se permite viver são aquelas que você está disposto que vão funcionar para você. Então, se hoje eu olho para um copo de café e eu vou olhar para um copo d'água, eu posso olhar para os dois e falar, uau, pera, olha, se eu tomar água agora, isso vai funcionar mais para o meu corpo, vai funcionar mais para mim. Daí, eu tomo água. Se eu converso com essa pessoa, estou na presença dessa pessoa, isso vai me nutrir mais, isso vai me trazer mais facilidade. Esse é um ponto aonde você começa a ter muito mais clareza sobre o que você escolhe e como viver. E é por isso que eu disse para você, a gente está arando a terra com a desprogramação neurobiológica e está trazendo para você o seu estado natural. Se você ainda faz escolhas que de repente estão ali te machucando, ou que você está olhando para as coisas com mais julgamento, lembre-se, você está programando o seu hipocampo para filtrar tudo que tenha essa vibração. E você vai começar a validar que o mundo realmente é uma porcaria, que o dinheiro não vem para mim, que eu só sou curva de rio no relacionamento, que eu só sou problema porque eu só gero dívida. Quando eu acho que eu estou bem, parece que tudo acontece na minha história. Agora, ninguém para perguntar, será que eu não estou criando tudo isso? E se eu disser para você que aonde você está vendo a tal desgraça, porque é o que você está acostumado a vibrar, tem ali um grande presente para você. Estava dando um curso agora, aqui antes da gente começar, e uma pessoa me perguntou, eu poderia conversar tal com o trabalho? A minha pergunta foi, você está disposta a reconhecer que talvez o ambiente do seu trabalho esteja só te mostrando que tem um lugar mais grandioso para você morar? Ou para você trabalhar? Ou para você criar outras coisas? Daí a pessoa, Percebe que quando a gente está viciado num tipo de atitude mental, a gente cria mais dessa atitude mental, ou seja, eu vou perpetuando essa memória
e eu digo para as minhas fitas de DNA, e para a gente ir um pouco mais profundo, eu digo para o meu RNA, mensageiro e transcritor, queridos funcionários do meu corpo e que geram novas células, novas possibilidades aqui, substâncias e proteínas. A partir de agora, é assim que eu vou funcionar. Só criem para mim moléculas que correspondam a isso. Você acabou de programar o teu código genético para que até tomando uma água você tenha dor de estômago, que até para fechar um negócio você acha que vai dar ruim e vai dar ruim, e assim por diante. Com o processo que a gente está dizendo aqui, do aspecto da desprogramação neurobiológica, o convite para você está disposto a ver e a viver um horizonte de possibilidades novas, aonde a sua plasticidade neural, o seu movimento neural, a sua capacidade e habilidade de criar novos engramas neurais, que o Douglas está chamando aqui de caminhos neurais, e que é a mesma coisa, numa linguagem mais técnica aí, de ambiente do meio aí, a gente fala engrama neural. O que é isso? Uma fotografia de como deve ser, uma estrada de como deve acontecer. O que você escolhe para a sua vida? Você escolhe olhar um depoimento que foi dado, depois da desprogramação neurobiológica, eu comecei a criar 3 vezes mais do que eu faturava, e hoje eu estou criando 70 mil reais mensalmente. O que essa pessoa está dizendo para a gente? Na hora que você recebe essa informação, para você instantaneamente, como você recebe? Como você recebe é como você tem programado o seu sistema nervoso. Se você está presente com isso, fala, caraca, olha só, parece que isso não está tão perto de mim. Para nesse exato momento, e eu vou dizer para você, talvez o teu corpo está sendo gentil com você, porque quando você ouve essa mensagem, 70 mil reais, ou 5 mil reais, 6 mil reais, 10 mil reais, 15 mil reais, 20 mil reais, o teu corpo está dizendo assim, tá chegando uma informação nova aqui. E a informação antiga não estou disposto a esse negócio não funciona para mim. Essa informação antiga. Como é que a gente pode criar um espaço diferente? Se você está aqui com a gente até agora, nessa nossa aula, é porque você sabe que você está disposto a criar um novo engrama neural. E que você escolhe criar novos potenciais de ação diferenciados. Olha a imagem que eu coloquei para eles quando você está falando, olha isso. Maravilhoso! Adoro! Isso que está acendendo, pessoal, são o que a gente chama de potenciais de ação. São disparos elétricos que as áreas que estão trabalhando no cérebro agora, elas vão acendendo. Acendem mesmo, tá? Acendem porque o nosso cérebro trabalha com atividade elétrica. E toda atividade elétrica... Sinapses. São as sinapses, exato. As sinapses, Douglas, é o espaço entre um neurônio e outro neurônio. Quando o neurônio, que é o que trabalha com a eletricidade, ele está trazendo no fio dele, que a gente chama de axônio neural, ele está trazendo aqui, e ele chega perto do final do neurônio, ele solta, como se fossem pólens, essa talvez é a imagem mais próxima. Nesse espaço aqui é a sinapse, e aqui ele solta o quê? Os neurotransmissores. Esses neurotransmissores que estão aqui na fenda, cadê eu? Aqui na fenda sináptica, eles vão logo se conectar com o próximo neurônio com essas informações ou gasosas, que a gente chama de sinapse gasosa, ou químicas, que a gente chama de neurotransmissores que estão aqui, e hoje também se sabe que existem sinapses elétricas, né? E que a informação que chegou aqui nesse meio da sinapse, ela vai ser propagada para o sinal seguinte. Então,
se nesse momento você começa a se apropriar, caraca, eles estão falando, isso está fazendo um sentido para mim, nesse momento você está disparando potenciais de ação e criando nas fendas sinápticas uma nova possibilidade. E isso já começa a criar uma nova chuva de hormônios em você. Tem uma pesquisadora neurofarmacologista e neurocientista, a Candice Pert, a doutora Pert, e depois vocês podem procurar aí na rede, e ela escreveu um livro chamado Moléculas da Emoção. Molecules Emotional, ok? Vai lá e dá uma vasculhada que vocês vão ver isso. O que ela diz? Que as moléculas da emoção nada mais são do que neuropeptídeos, que é um tipo de neurotransmissor que, se eu penso triste, eu determino para todas as células do meu corpo serem tristes. Então, uma pessoa que pensa feliz, ela determina para cada célula do corpo dela ser feliz. Biologia da crença, terapia do riso. Né? A gente estava lendo agora essa semana aí que a terapia do riso é um lugar onde, se você estiver disposto a assistir uma comédia ou alguma coisa que te coloca no estado de riso, você está dizendo para o teu corpo que você é feliz. E você está determinando para o teu corpo que todas as proteínas do seu corpo sejam geradas a partir dessa felicidade. Gente, é ou não é bonito o nosso sistema? Fala para mim. E é por isso que durante 20 anos aí da minha vida, eu dediquei a vida acadêmica, a vida de pós-graduação, dentro desses aspectos da neurologia e da neurociência, e continuo investindo nisso. Logo, tem mais novidades aí pra gente, porque esse universo é incrível. Então, né, só para a gente deixar claro, então a desprogramação neurobiológica, perguntaram aqui, eu posso atender internacionalmente? Sim, aqui a gente tem vários alunos de outros países, se vocês estiverem aí, puderem se manifestar, para o pessoal poder saber de vocês. Nossos cursos são todos registrados em Dubai, tá? Como propriedade intelectual. A nossa empresa hoje no Brasil de treinamento certifica os nossos cursos. Como a desprogramação foi canalizada no meio da pandemia, né, a gente ainda não conseguiu criar um estudo com as universidades para poder ter essa prova. Por enquanto, hoje a gente tem um grupo de alunos, tá? Que esse grupo de alunos, eu gostaria que mandassem no link aqui o grupo de depoimentos, os links, para vocês verem o tanto de depoimento que tem lá. Eu estava olhando, tem mais de 2.400 depoimentos, tem 2.000 e poucas pessoas no grupo e tem mais de 2.400 depoimentos dos alunos. Se tiver algum aluno aqui e quiser contar lá, ó, de Toronto, Japão, Portugal, né? Então, vocês podem ver que a gente tem vários alunos de vários lugares diferentes. E se você quer nosso aluno, coloca algum depoimento, porque tem pessoas que talvez é nova, é a primeira vez que ela viu a gente, né? E seria legal vocês trazerem o depoimento de vocês, porque como são vocês próprios mostrando para eles algo que a gente sabe, mas para quem talvez nunca ouviu a gente, nunca viu nós, talvez ela fale, nossa, mas será que funciona? Será que não sei o quê? Tudo bem, eu posso dizer, experimenta. Mas vocês trazendo o que impactou na sua vida? Qual é um depoimento que movimentou você e que você poderia compartilhar com quem está aqui hoje? Né? Então, só para lembrar, a desprogramação, o que ela faz? Ela conecta mente e coração. Ela ativa através do quê? Ela trabalha com os neurônios do nosso corpo, ativando a plasticidade neural, que é a nossa capacidade de fazer o nosso corpo aprender novamente. O nosso corpo tem essa plasticidade ativada até os 7 anos. Muito forte. Depois ele diminui, não é que acaba, mas diminui a potência dele. Exato. Aí, quando a gente começa a aplicar a desprogramação, a gente está de novo estimulando essa produção da plasticidade neural do nosso corpo. Então, o que acontece? Quando você tem uma crença, um ponto de vista, uma limitação, você faz o quê? Você tranca isso no teu corpo e você começa a produzir doenças. Você só pode ter uma doença ou uma limitação se você não estar disposto a estar consciente de algo. Você trancou algo como uma verdade absoluta. Se você olhar, muitas pessoas que têm câncer, quando começa a olhar, né, o que começa a acontecer?
elas têm muita mágoa, ressentimento. Por quê? É uma coisa que ela trancou no corpo dela. E como ela trancou e não abre mão dessa crença, desse ponto de vista, o corpo, para tentar se livrar, ele cria uma doença para que você tenha consciência, como se fosse um alerta, de que tem algo que você trancou ali que não dá mais para ficar ali porque está fazendo ele ficar doente. Quando você entrega a desprogramação, você começa a ajudar a liberação dessa energia que ficou trancada e a pessoa, quando vê, ela começa a liberar isso que não faz o corpo dela funcionar novamente. E aí, então, através das sinapses, a energia corre pelo corpo todo, entregando para todas as células do corpo essa energia que nós temos 2 pontos de atuação. No curso, você recebe uma iniciação e essa iniciação te habilita, então, a trabalhar com essa energia, tá bom? Né? E aqui, ó, eu vou ler colocar alguns depoimentos. Olha, Vanessa, eu reduzi o tumor da minha boca em 90% com somente 8 dias aplicando a desprogramação. Gente, funciona mesmo. A diabetes do meu marido não passa de 100. Olha isso que a Elaine trouxe. Eu apliquei 15 dias nos meus pacientes no SUS para desprogramar as células de gordura e foi significativa essa experiência, né? Então, olha isso, né? A minha mãe me tomou a vacina do Covid e ficou com vários sintomas de Covid. Apliquei desprogramação, DNB desprogramação, tá? 15 minutos, passado 4 horas, ela já não tinha os sintomas. Sou facilitadora da ferramenta, foi a escolha com o curso, comecei a ter mais facilidade de realizar meus projetos profissionais. Né? Então, olha aqui, pode ser feito em PET. Se alguém tiver depoimento do PET, pode mandar, por favor. Ó, apliquei no meu pai, que é diabético, que teve uma queimadura na perna, em 15 dias ele estava com a ferida fechada. Ó, um paciente de Covid com febre altíssima, com uma sessão ficou fora de risco, 15 minutos a sessão. Né? Não, isso aqui de agora, ó, o pessoal tá mandando, ó, a Sandra mandou agora. Sim, não, tá rolando agora aqui no chat, gente. Aqui, ó. Tirei os meus clientes da depressão, né? Então você percebe, olha aqui, isso aqui é o que o pessoal criou. Cadê, ó? Quem mais tem aí? Quem tem depoimentos de PET? Manda aqui, por favor. Quem tem depoimentos de PET? E aí? No grupo. Incrível. Então, a gente vai ter amanhã uma demonstração da sessão, tá? Amanhã eu vou sortear um atendimento. Time, manda já o link para quem quer se inscrever. E amanhã eu vou fazer um sorteio ao vivo aqui e uma pessoa a gente vai atender ela ao vivo, tá? Apliquei para reduzir o estresse e a pessoa ficou super zen durante dias, a Magda mandou. Sim, acompanhei uma doguinha aplicando 5 dias e ela saiu da sondinha e começou a comer e uma lesão na cabeça que ela tinha. Apliquei numa paciente... apliquei 2 DNB numa paciente com labirintite e nunca mais ela tonteou. Então, você percebe? Ela serve para tudo. Mas é sempre para o corpo, tá? É sempre para o corpo. A Sandra diz que está reduzindo a ansiedade dos cachorros dela. Então, ó, você percebe que os alunos estão aqui. Eles já compraram o curso, eles não precisavam estar aqui. Mas por que eles vêm para cá? Porque a maioria deles quer ter basamento para poder explicar para os atendimentos deles. Por que eles vêm aqui? Para poder ter mais conhecimento, porque cada live empodera eles a saber como eles explicam melhor, né? Aqui, ó, meu gatinho acabou de castrar e após a cirurgia apliquei a sessão e no dia seguinte, tudo fechado, hoje a cicatriz. Ó, o gatinho da minha filha parou com a queda de pelos, era demais e parou com uma sessão. Olha aqui, a vizinha que pegou um filhote, ele dava muito trabalho, está mais calmo e peralta. Olha isso, né? Então, olha quantas possibilidades tem. Aqui, ó, apliquei no meu gato com problema de pele e em 3 aplicações ele sarou, a Roseli mandou. Sim, né? Já que os alunos estão aqui e os facilitadores, tem aqui os desprogramadores, que são aqueles que atendem, e existem aqui também os facilitadores da ferramenta, que são aqueles que não só atendem, mas eles também ensinam a ferramenta, tá? Legal para vocês todos, desprogramadores aqui. O que o Douglas acabou de ler no depoimento, nossa, ficou mais tranquilo e mais calmo. Uma das coisas que acabam acontecendo, pessoal, para que a gente vá para um mecanismo plástico com mais qualidade, é quando a gente diminui a atividade beta do nosso cérebro. E o que é a atividade beta? É um tipo de onda onde cada vez mais que você só está pensando, o teu corpo entende que, de alguma forma, você está se defendendo de coisas, e quando você vai para esse lugar,
O seu sistema, ele não pode parar para expandir, porque ele tem que te defender. Então, com a desprogramação neurobiológica, o que a gente percebe é que o nível de ansiedade de algumas pessoas, o nível de agitação mental de algumas pessoas diminui. E o que está acontecendo ali? Se a gente começar a mapear, ela está diminuindo essa atividade beta, vindo para níveis onde a pessoa está ali, ela pensa, mas não é refém dos pensamentos dela. É onde ela começa a fazer uma nova escolha. Tá aí, ó, mais uma aulinha dada para vocês aí, desprogramadores. Já estou subindo também, tem alguns, sabe, alguns depoimentos para vocês poderem olhar. Então, assim, essa foi a nossa aula de hoje, explicando como a desprogramação funciona. Amanhã, nós vamos ter parte prática. Amanhã eu vou sortear uma pessoa ao vivo. Então, quem está no Instagram, tira um print da tela e chama a Ariel. Quem está no YouTube, ela está mandando o link. Você preenche, mas você tem que estar ao vivo amanhã, na hora que eu for fazer a sessão, tá? E a gente vai, então, aplicar ali ao vivo. Eu e o Rodrigo, a gente vai conduzir um atendimento, aplicando as energias, e vocês vão ver a gente atendendo uma pessoa para ver como é, né? É bem simples. Depois que você está iniciado na energia, é muito fácil atender. Tá? E agora a gente vai ter o nosso grupo VIP, né? Então, quem quer já receber todos os dias depois da live, na verdade, até sexta-feira, e se você não participou ontem, você pode comprar e receber a gravação, por R$ 47,00, você vai agora para a gente com o grupo VIP. Para ir para o grupo VIP, manda aqui o link, Ariel, do grupo VIP, é R$ 47,00, e agora a gente vai fazer um atendimento, e eu vou fazer um atendimento conduzido hoje. Vocês vão escolher um tema de um caminho neural que está criado, ou escassez, ou falta de relacionamento, comunhão, facilidade na criar a vida, e eu vou conduzir vocês na desprogramação hoje desse caminho neural específico. E vocês que são alunos, vocês vão poder fazer isso com os seus alunos, e quem escolher fazer o curso também vai poder saber como conduzir, tá bom? Então, isso R$ 47,00 é o VIP para a semana toda, tá? Não é R$ 47,00 cada noite, não. Não, é R$ 47,00 segunda, terça, quarta, quinta e sexta, onde nós vamos fazer atendimento. Você vai pagar R$ 47,00 para ter aí 5 dias para ser atendido com a ferramenta. Para quem quer experimentar e ver se funciona, 5 dias eu acho que tá bom para você experimentar de energia, hein? E quem não puder vir, vem amanhã, que a gente vai fazer um atendimento, e o que eu atender alguém vai ser para todo mundo. Estão perguntando se essa ferramenta, de que empresa que é. Essa ferramenta é da empresa Os Meninos da Consciência. Não é de nenhuma empresa que eu e o Rodrigo fizemos ou façamos parte. Ela é uma criação do Douglas, uma canalização minha, e com a coprodução do Rodrigo, que traz todo esse embasamento científico. Tá? Então, não é de nenhum outro lugar. É do Douglas essa ferramenta. É minha, ó, do Brasil. É uma ferramenta de um brasileiro, canalizada por um brasileiro, e que é daqui, da nossa terra, e é da minha empresa. Tá bom? Só para vocês terem clareza. Tá bom? Hoje eu trabalho com as minhas ferramentas exclusivamente. Eu parei de trabalhar com muitas ferramentas. Algumas só eu trabalho, mas ela é uma ferramenta minha. Tá bom? Então, a ferramenta da desprogramação neurobiológica são 2 pontos. Pode atender presencial ou à distância. O curso, se você escolher virar facilitador, você também pode dar presencial ou à distância, tá? Então, é uma ferramenta que ela vem criar a facilidade nesse momento. Então, quem quer a área VIP? Ariel, ó, Ariel mandou aqui o link, ó. Clica ali, nós vamos lá para a área VIP, então, agora, fazer atendimento, e hoje nós vamos direcionar para uma coisa específica. Nós vamos desprogramar um caminho neural seu hoje. Quero ver o que vocês vão desprogramar hoje, vão trazer de depoimentos para mim amanhã, tá? Então, exatamente. Enquanto você vai abrir lá, Rodrigo, eu vou passando o vídeo aqui. Não, tá ótimo. Eu vou saindo daqui, pessoal, que eu estou indo para o quarto para poder entregar a sala, tá bom? Beijo, até o VIP para quem escolheu, se não, até amanhã. Tá, então eu vou pôr aqui, então o Rodrigo está saindo. Eu vou pôr um vídeo aqui para vocês, a gente encerrar, enquanto eu vou abrindo lá a sala para o pessoal que está aqui, tá? E é isso, quem escolhe... Olha lá, sou arquiteta, vou contar um depoimento. Sou arquiteta, fiz DNB por problema familiar, lembra?
A minha amiga tem uma cachorra muito agitada. Fiz a DNB na cachorra, minha amiga disse que que ela disse, não entendi. Bruxa. Ela escreveu broxa, eu sou broxa, eu sou bruxa. Maravilhoso. Tá lá dentro do link, tá? Pega lá. Quem já tem lá, é lá no Hotmart. O link é sempre dentro do Hotmart, para quem vai para o grupo VIP. Por favor, não mandem aqui no chat. Então, vou colocar aqui o vídeo. Agora, se você escolhe mudar totalmente a maneira como você está vivendo e escolhe desprogramar o que não funciona mais na sua vida e poder utilizar essa ferramenta da desprogramação para criar uma nova realidade na sua vida e na vida de outras pessoas e ainda ter sucesso financeiro, então essa ferramenta é para você. E na próxima quinta-feira eu vou abrir uma turma da desprogramação neurobiológica para te ensinar tudo isso que eu recebi naquele sonho que eu já te contei. E vou ensinar a desprogramação para essa nova turma, onde vou revelar todo o procedimento de como trabalhar o passo a passo para que você possa aplicar em você mesmo, nas pessoas e melhorar a sua vida e poder ainda ter sucesso financeiro ganhando dinheiro com isso. Mas antes disso, eu vou fazer algo exclusivo nessa terceira e última aula gratuita, hein? Eu vou fazer uma sessão de desprogramação neurobiológica ao vivo. Será que você gostaria de ser atendido ao vivo por mim? E eu vou escolher uma pessoa e vou desprogramar aqui durante a nossa terceira aula. Para poder participar desse sorteio, clique no botão abaixo do vídeo e depois que essa aula terminar, preencha um formulário, me contando qual é o seu problema ou a sua questão e o que você quer desprogramar em você. E então eu vou escolher uma pessoa das que responderem e vou chamar ao vivo na terceira aula. Então é muito importante que você esteja ao vivo, hein? Se você estiver ao vivo, você vai entrar comigo e vai receber essa sessão gratuita. E mesmo que você não seja sorteado, eu gostaria de dizer que o atendimento que eu vou fazer para essa pessoa escolhida vai ser estendido também energeticamente para todas as pessoas que estiverem acompanhando ao vivo. Todos vão receber a liberação energética disso, ok? E depois disso, vamos revelar detalhadamente como vai funcionar as matrículas para essa nova turma. Na terceira aula, você entenderá tudo o que precisa para se tornar uma desprogramadora neurobiológica e começar a ganhar dinheiro e transformar o planeta para que você possa criar uma realidade grandiosa para você e para todas as outras pessoas. Nos vemos amanhã na aula 3. Então, um beijo e até mais! Olá, meu nome é Carla Sanches e eu tô aqui para dar o meu depoimento sobre a desprogramação neurobiológica. Eu sou facilitadora dessa técnica e também atendo com atendimentos e principalmente vivências, e eu sou completamente apaixonada porque foi uma ferramenta que transformou toda a minha realidade de agosto para cá quando eu a conheci. Foi amor à primeira vista, assim que eu vi, eu já sabia que aquilo era para mim e me inscrevi, fiz o curso e 3 dias depois eu já estava como facilitadora e atuando com a técnica. É uma técnica que veio trazer justamente o que eu buscava, que era essa facilidade em realizar os meus atendimentos à distância com tamanha eficiência. E assim foi. Em menos de 15 dias, eu já tinha feito 6 vezes, quase 7 vezes na verdade, o valor que eu investi para me tornar facilitadora. E aquilo para mim foi de fato mágico, eu nunca tinha criado algo tão rápido assim com uma técnica. A desprogramação abriu a minha vida em todos os campos, principalmente na área financeira. Todas as minhas coisas prosperaram. Os meus atendimentos, os atendimentos em grupo, né, que são as vivências, os outros cursos que eu ministro também, tudo cresceu. Atualmente, eu posso dizer que eu ganho 2 até 3 vezes mais o que eu ganhava antes da desprogramação, que já não era pouco. Então, atualmente, eu consigo fazer sozinha um faturamento de cerca de 70 a 80 mil reais mensalmente, né? Sendo que até agosto eu tinha aí um faturamento médio de 30 a 40 mil reais. Então isso dobrou ou mais do que dobrou. Eu sou extremamente grata. E não só isso, né? Eu percebo um resultado muito interessante em todos os meus clientes. Toda a minha vida, todos os padrões, todos os sabotadores, as crenças foram muito minimizados e eu sinto assim simplesmente uma fluidez. Com total facilidade, as coisas se abriram para mim. E eu vivenciei curas, tanto em mim, quanto em familiares, animais que eu cuido também. Olha, eu sou só gratidão aos meninos da consciência por terem trazido essa técnica para essa realidade e eu escolho continuar sempre com vocês. Olá, eu me chamo Kátia Milreu e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre como a desprogramação neurobiológica ela transformou a minha vida. Eu fiz o curso e iniciei aplicando em mim e na minha família. Eu já comecei a sentir mudanças, principalmente em relação aos meus hábitos. Tinha algumas situações que eram bem difíceis para mudar.
E aí, depois que eu conheci a DNB, a mudança ficou muito mais fácil. Como em relação à minha dificuldade de acordar cedo. Gente, eu vivia usando soneca. E agora eu acordo muitas vezes sem despertador e com muita disposição. Eu fiquei assim encantada com as mudanças em mim, na minha família. E aí, como eu sou professora, eu aproveitei e fiz o curso de vivências para aplicar em grupo e o curso de facilitadora para poder ensinar essa ferramenta para outras pessoas. Eu comecei a fazer as vivências em grupo em novembro e assim, os clientes já têm relatado muitos benefícios, como melhora no sono, mais focados, mais bem-estar, tranquilidade. Além de uma cliente que eu tenho, que ela tem fibromialgia e ela relatou a diminuição na intensidade das dores. E também diminuição de medo intenso em criança, com resultados assim muito rápidos. Eu me aplico a DNB diariamente, também ouço as gravações da vivência que eu fiz em grupo. Eu também disponibilizei para venda essas gravações para qualquer pessoa possa comprar e sentir os benefícios. Eu já fiz até a minha primeira turma de formação em DNB, e no final do mês eu vou fazer outra turma, e assim, com possibilidade de rendimento em um dia de curso equivalente a 1 mês de trabalho. Eu só tenho a agradecer as transformações incríveis dessa ferramenta. Ela é fácil, ela é rápida, ela permitiu mudar minha realidade, da minha família, dos meus clientes, e eu posso ter a possibilidade de capacitar outras pessoas para empreender com essa ferramenta. Gratidão, meninos da consciência. Oi, gente, meu nome é Juliana Monteiro e eu sou facilitadora de desprogramação neurobiológica. Quero contar para vocês um pouquinho da minha caminhada nessa energia tão especial que o Douglas e o Rodrigo trouxeram para essa realidade. Quando eles apresentaram, eu estava completamente sem dinheiro. E aí eu intencionei e criei o dinheiro do primeiro curso em mais ou menos 10 dias. Depois, eu falei, quero ser facilitadora. Em menos de 2 dias eu já tinha o dinheiro para todo o processo. Então, daí vocês já percebem como essa energia é abundante, como ela traz abundância financeira. Eu cobro R$350 nas minhas sessões e eu tenho cada vez mais clientes. Também faço vivências, atendimentos em grupo, tasters, faço os cursos. Então, assim, é muito expansiva e eu tenho muito depoimento. É muito importante a gente ter depoimento dos alunos que fizeram e das pessoas que você atendem, porque é incrível e meu ponto de vista é que todo mundo deveria ser um desprogramador ou ter um desprogramador na família. Eu sou imensamente grata ao Douglas e ao Rodrigo por essa possibilidade de aumentar minha renda. Eu faço mais ou menos R$5.000 a R$6.000 por mês com a desprogramação. Então, eu só tenho uma coisa para falar, gente. Façam o curso, expandam com a desprogramação neurobiológica, porque é um super presente. E grata a Douglas e Rodrigo por todas essas mágicas.